Olá, meus queridos amigos e amigas. Eu vou compartilhar com vocês mais uma mensagem de Deus, que é o estudo número 29, tá? O tema da mensagem é Sempre Alegre. Vamos abrir a palavra de Deus em Salmos 126, verso 3, 5, verso 3, Salmo 126, verso 3, 5 e 6. Vê o que diz? Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Os que saem andando e chorando, os que saem andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Salmo 126, versos 3, 5 e 6. Estamos alegres porque podemos semear a palavra de Deus, que não voltará para ele vazia. Isaías 55, verso 11, diz assim: assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Isaías 55, verso 11. Estamos alegres porque nascemos de novo. Romanos 6, verso 4, diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Amém, né? Romanos 6, verso 4. Estamos alegres porque nascemos de novo. João 3, verso 3 e 5. Podemos ler? E isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O verso 5 diz assim: respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tá? João 3, verso 3 e 5. Estamos alegres porque as Escrituras nos fazem viver com esperança. Tá? Romanos 15, verso 4, diz assim, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Amém? Romanos 15, verso 4. Tá? Estamos alegres porque o nosso Deus está nos santificando. 1 Tessalonicenses 5, 23 diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Estamos alegres porque seremos santos. Olha que bom, né? Estamos alegres porque seremos santos. 1 Tessalonicenses 3, verso 13. Diz assim, 1 Tessalonicenses 3, verso 13. Diz assim, a fim de que o vosso coração
vosso coração, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Amém? A palavra de Deus diz assim, Apocalipse 14, verso 12, diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. Então, estamos alegres porque seremos santos. Amém, né? Estamos alegres porque o Senhor Jesus, está nos transformando para sermos a imagem de Deus. Amém? Vamos para 2 Coríntios 3, verso 18, diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, né? É por isso que nós estamos alegres, porque o Senhor Jesus está nos transformando para ser a imagem de Deus. Amém? 2 Coríntios 3, verso 18. Estamos alegres porque pela graça de nosso Senhor Jesus deixamos o pecado como aquela mulher. Vamos ver qual a mulher? João 8, verso 11, diz assim, respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. É a mulher adúltera, né? Que deixou o pecado pela graça do nosso Senhor Jesus. Por isso que nós estamos alegres, porque deixamos o pecado como aquela mulher. Amém? Estamos alegres porque se caímos em pecado, temos um advogado para nos levantar. Em 1 Coríntios 10, verso 2, diz assim: aquele que diz que pensa está em pé, veja que não caia. Nós vamos para 1 João 2, verso 1. 1 João 2, verso 1. Diz assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Né? 1 João 2, verso 1. Estamos alegres porque vamos ver o Senhor Jesus para nunca mais cairmos em pecado. Vamos ver 1 João 3, verso 2 e 4. Diz assim, 1 João 3, verso 2 e 4, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de ver como ele é. Agora o verso 4 diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Nós estamos alegres porque pela graça do Senhor Jesus não vamos mais pecar, deixamos o pecado. Pela graça do nosso Senhor Jesus deixamos o pecado, tá? Estamos alegres, sim, estamos alegres porque nunca mais deixemos de adorar o Senhor no sábado. Isaías 66, verso 23, diz assim, e será que de uma lua nova a outra, e de um sábado o outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Amém? Estamos alegres porque nunca mais deixemos de adorar a Deus no sábado, tá? Porque toda a carne, né? Todos os sábados nós estamos aqui na casa de Deus, adorando o nosso Deus Criador. É por isso que nós estamos alegres. Amém? Estamos alegres porque o Senhor Jesus vai acabar com a nossa dor e sofrimento. Vamos para Apocalipse 21, verso 4, diz assim, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima,
e a morte já não existirá mais. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém? Estamos alegres porque o Senhor Jesus vai acabar com nossa dor e sofrimento, tá? Então, o último versículo diz assim: estamos alegres porque o Senhor Deus vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos. Apocalipse 7, verso 17, diz assim, ó: pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém? Então, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos, não esquece de compartilhar para o mundo, né? Estou trabalhando para Deus e peço a vocês, por favor, me ajudem a trabalhar para Deus, compartilhando essas mensagens com todas as pessoas que vocês conhecem, tá bem? Obrigado, que Deus abençoe vocês.